Nós temos uma carta de apoio que já foi lida ontem lá no café da manhã e que a gente vai passar a leitura agora. Só peço a colaboração dos companheiros e companheiras aqui do Buchicho, né? Do pessoal do Ceará, essa turma assim. Beleza, ó. As entidades signatárias manifestam nesta nota sua forte preocupação com a atual conjuntura da política ambiental brasileira, agravada ainda mais com a situação atual por que passam os servidores públicos federais ambientais, do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e do Serviço Florestal, cujas reivindicações merecem nosso total apoio. O descaso do governo federal com as carreiras ambientais constitui a derradeira e inequívoca evidência de que presenciamos uma crise inaceitável na política socioambiental em pleno ano internacional da biodiversidade. As evidências de que o projeto de crescimento econômico, fomentado pelo governo federal, ruma na contramão do desenvolvimento sustentável, são inúmeras e graves. Vejamos. 1. Até agora, o Executivo Federal não se posicionou de forma clara, pública e firme, contrário ao movimento de flexibilização generalizada da nossa legislação federal, sustentado em diversas audiências públicas recentes por representantes governistas da bancada ruralista no Congresso Nacional. Dentre as proposições em curso que visam desconstituir algumas das principais garantias legais pós-Constituição de 1988, destacamos: primeiro, a desfiguração do Código Florestal com propostas de anistia generalizada para consolidar o uso econômico de desmatamentos ilegais em áreas protegidas ou de risco, reservas legais e áreas de preservação permanente. 2. Propostas para enfraquecer o zoneamento ecológico econômico como instrumento de planejamento ambiental fundamental para a promoção da sustentabilidade, retirando do próprio governo federal o controle sobre a sua qualidade e consistência. 3. Proposta para eliminar o poder normativo do CONAMA, órgão de primeira importância do Sistema Nacional de Meio Ambiente, por garantir a participação, legitimidade e transparência do desenvolvimento de normas e parâmetros técnicos ambientais. 4. Proposta para suprimir a prerrogativa do Executivo de criar unidades de conservação, obrigando a sua homologação pelo Legislativo. Segundo, a aprovação na Câmara dos Deputados em dezembro de 2009 de dispositivo de projeto de lei complementar 1209, que suprime o poder supletivo do órgão ambiental federal para o exercício da fiscalização, ou seja, de cobrir a eventual omissão dos órgãos ambientais estaduais, comprometendo de forma significativa o controle do desmatamento e, consequentemente, o controle federal sobre o cumprimento das metas de redução de CO2 contidas na Política Nacional de Mudanças Climáticas. Terceiro, o não lançamento até hoje pela Casa Civil da Presidência da República da revisão do Plano Nacional de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, revisão esta iniciada no primeiro semestre de 2008. Espera-se que a atual revisão inclua as ações relativas aos compromissos estendidos para o Cerrado, parte integrante das metas do item anterior. Quarto, a defesa exaltada e publicitária de um programa de aceleração do crescimento 2, pautado fundamentalmente em obras de infraestrutura altamente impactantes e despidos de avaliação ambiental integrada e estratégica. O PAC, em nenhuma de suas versões, contém planejamento correlato que indique um fortalecimento da gestão ambiental capaz de garantir sustentabilidade aos seus objetivos. Quinto, a insistência na aprovação, inclusive com pressão política exercida sobre técnicos do órgão do licenciamento ambiental federal e manifestações autoritárias na mídia, parte de representantes do TCU e da ABIN, contrárias às organizações da sociedade civil, que questionam legitimamente no judiciário obras de infraestrutura comprovadamente antieconômicas e flagrantemente causadoras de graves impactos socioambientais, como a hidrelétrica de Belo Monte no Pará e a rodovia 319 no Amazonas, cortando o coração da Amazônia brasileira. Sexto, o bloqueio da Casa Civil em atendimento à pressão do Ministério de Minas e Energias na criação de novas áreas protegidas,
sob pretexto de desenvolver estudos para prospecção de áreas para mineração, pondo em risco áreas com alto potencial de conservação da biodiversidade. E por fim, 7. A recusa do Executivo Federal em cumprir acordo firmado com os servidores das carreiras ambientais federais, induzindo com isso a evasão de técnicos qualificados do setor ambiental para outros órgãos públicos melhor estruturados e remunerados, ou mesmo instituições privadas, o que comprometerá sobremaneira a já pouco estruturada política ambiental brasileira. O fortalecimento institucional dos órgãos responsáveis pela implementação das políticas e legislação ambiental é vital e não acontecerá sem um tratamento sério e responsável às legítimas demandas de seus servidores ambientais e da sociedade brasileira. O tratamento antieconômico e de segunda categoria conferido às carreiras ambientais nos órgãos federais precisa ser revisto e as demandas apresentadas merecem ser atendidas no curtíssimo prazo. A omissão do Poder Executivo Federal em relação ao flagrante ataque à nossa legislação em curso no Congresso Nacional é também inaceitável, cabendo aos líderes políticos do governo federal, em especial ao presidente Lula, defender a implementação da legislação em vigor e o fortalecimento das instâncias de gestão ambiental brasileiras. Em 28 de abril de 2010, assinam o Grupo de Trabalho Amazônico, Rede de ONGs da Mata Atlântica, a Premeve Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Associação de Defesa Ambiental Canindé, Conservação Internacional CI, Fundação SOS Mata Atlântica, Grupo Ambientalista Gambá da Bahia, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Instituto Socioambiental, Instituto Centro da Vida, Instituto para o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz e WWF Brasil. É isso.